Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Aí sim, tem que selar isso aqui, eu não posso perder, isso é um compromisso. Como que tu esquece, mulher? Que isso? Meu TDAH às vezes. Ah, meu Deus. E somos pais para toda a vida de Ryan, Patrick... Eric Kaique. E a voz da Maria Helena, de 2 anos, a nossa princesa. Queridos, queria te fazer um convite, se você ainda não está inscrito no Atitude TV, inscreva-se, curte, comenta e compartilhe os nossos episódios, porque isso vai nos ajudar a ter um maior alcance e os episódios vão chegar a outras pessoas. Agora tem aí o Hypar, esse Hypar dá ponto pra caramba, tá ligado nisso, Monique? E alcança mais gente ainda. Não é isso. E o nosso Instagram, como é que é, Monique? O Instagram, pessoal, seguir a gente no Instagram. É o Atitude Família Cash. E o @ Ministério da Família IBA. É isso aí. Então siga aí o @Atitude Família Cast, é o Instagram aqui do podcast. Nosso podcast. E o @ Ministério da Família IBA. Esse aí você fica por dentro de tudo que acontece no Ministério da Família. Cursos, encontros, retiros, congresso. Tem tanta coisa, mas tem que seguir então. Então é isso. Bom, mas vamos deixar de falar um pouquinho disso e vamos falar do que nós viemos aqui hoje falar. Sim, é muito importante. Eu tenho um montão de perguntas já. Então, começou ela. Começou, quase não é curiosa. Meu Deus, aí vai vir pergunta, já estou até vendo. Bom, nosso tema de hoje é sobre educação financeira em família. E aí, o que você precisa saber sobre consórcio? Eu preciso saber muita coisa. A Monique já está cheia de perguntas. Eu também, porque eu não tive educação financeira, você sabe disso, né? E foi um dos maiores problemas que nós tivemos no nosso casamento. É? Então vamos fazer o seguinte, trouxemos a pessoa certa aqui. Estamos aqui com o nosso amigo Paulo Bastos Neto. Muito obrigado, Paulo, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao Família Cast. Se apresente aí e fique à vontade, sinta-se em casa. Você já é de casa, né? Da Atitude é de casa. Sou de casa. Fique à vontade. Então, pessoal, eu sou Paulo Bastos Neto, casado com a Marília desde 76, pai da Mariana e da Manuela, gêmeas univitelinos, uma bolsa e uma placenta só. Uau! Que tem 34 anos, e avô do Joaquim, que foi uma bênção nas nossas vidas, que tem 1 ano e meio. E que está já acelerando, né? Mas você me perguntou, então, bom, muito obrigado a vocês pelo convite, estou super honrado de estar aqui, pronto para responder todas as perguntas. Vamos lá. Monique tem a pergunta, hein? Paulo, enfim, existem muitos paradigmas, muitos tabus sobre consórcio, as pessoas têm muitas dúvidas, assim como nós temos. E aí, vou começar logo aqui. Se alguém já se perguntou assim, será que existe uma maneira inteligente de comprar um imóvel, um carro, investir ou construir um patrimônio sem pagar juros abusivos? Sim ou não? Só para não se esmiuçar. Sim. Beleza. Será que o consórcio realmente vale a pena? Vale muito. Então, agora sim a gente vai entrar nas perguntas em si. Então, tu já deu 2 respostas papum, objetivas. Então, vamos quebrar os mitos sobre consórcio. Existem muitos mitos, né? Como eu falei na apresentação. Então, quem ainda não entende desse assunto, o que é consórcio e por que tanta gente ainda tem preconceito ou medo? Excelente pergunta, eu agradeço até por essa oportunidade de falar isso para vocês. O consórcio é uma jabuticaba, um produto brasileiro. Ele foi criado no Brasil nos anos 60 para ajudar a desenvolver a indústria automobilística. E assim foi, cresceu, fazia um pouco também da linha branca, televisão, geladeira na época, essas coisas. E foi assim até 2008. E por isso é que eu acho que ainda guarda um certo preconceito, porque lá atrás não era um ambiente regulado. Então tinha de tudo. E aí eu não quero nem entrar nesse mas a gente lembra dos mais velhos, né, falando que consórcio é isso, que consórcio é aquilo, e era mesmo. Porém, em 2008, foi criada uma lei, 11.795, que instituiu uma série de deveres, obrigações, mas a mais importante de todas foi o patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação, Monique, foi criado na época de uma determinada construtora muito grande que quebrou, e várias obras que as pessoas tinham pago à vista ficaram com a navio, porque o seu dinheiro foi embora, porque a empresa quebrou. E ela construía coisas boas também, mas as boas quebraram porque ela financiava as ruins. Então, a partir daí, o Ministério Público fez uma TAC, termo de conduta, criou patrimônio de afetação, onde cada empresa, cada obra seria uma empresa, uma SPS separada, Sociedade de Propósito Específico.
Então, se aquela obra tivesse um problema financeiro, não afetaria o patrimônio da outra obra. Por isso que patrimônio de afetação. O patrimônio desta empresa não afeta o patrimônio da outra empresa, nem vice-versa. Isso foi levado para o consórcio em 2008, através dessa lei. Então, cada grupo tem uma identidade jurídica separada que protege o seu patrimônio. O patrimônio não é da administradora, é de nós, consorciados, que estamos naquele grupo. A administradora é responsável por zelar pela saúde financeira daquele grupo, e tem uma baita de uma responsabilidade, por isso que ela recebe a taxa de administração. Qual era a outra pergunta? A outra foi referente... Ainda tem gente que tem esse preconceito e medo. Também existe o medo, né? De fazer, ou seja, o cara tem uma graninha guardada, vamos dizer, na caderneta de poupança que até hoje todo mundo diz e acha que é o mais seguro, apesar da taxa de juros ser baixa. Está lá com dinheirinho, aí ele pega, vai lá e aplica no consórcio, ao invés de deixar na caderneta. Tá. Existe esse medo de perder esse dinheiro? É normal que tenha esse medo por desconhecimento ou por alguns setores da economia que usam o consórcio não atuarem corretamente. Então, quando a gente vende consórcio na empresa que eu trabalho, a gente se preocupa muito em saber qual é o projeto da pessoa. Eu não quero vender consórcio. O que eu faço é te ajudar a realizar o seu projeto ou realizar o seu sonho. O consórcio é um mero instrumento, é uma ferramenta para você chegar lá. Mas tem gente, alguns bancos fazem isso, vendem só o consórcio, que o cara vem de São Paulo, chega lá, você tem que bater meta, vem. Ele não quer nem saber sobre os detalhes do consórcio. Ele vai vender para você porque ele tem que bater uma meta. Não é o nosso caso. Uma dúvida que não está nem aí na pauta, mas eu achava que o consórcio era só feito por banco, mas o que você está falando, hoje tem empresas que também fornecem consórcio. Tem muitos. Na verdade, hoje nem tanto são os bancos que fazem isso, né? Mas muitos bancos fazem também. Então, tem várias empresas que são privadas, são sociedades de economia privada, capital fechado. A empresa que você trabalha é a empresa de capital fechado. É uma empresa de capital fechado, ela tem 2 fundos de private equity que são sócios. Ela hoje é a 4ª maior empresa brasileira, passou um grande banco... Mas pode falar o nome da tua empresa? Posso falar o banco? Eu não quero... Não, pode falar, fica à vontade. Eu sou licenciado da Demicon Consórcio Investimento, que é a 4ª maior empresa brasileira do segmento. Inclusive, é patrocinadora do meu time. Muito obrigado. Já gostou. Palmeiras, né? Não, Flamengo, tá doido? O Palmeiras, ela deu uma gorjeta pro Flamengo, entrou com o patrocínio. Só levantei para você poder cortar. Mas essa é a grande diferença da Demicon para o resto do mercado, é o atendimento. Nós temos uma responsabilidade imensa com a pessoa que está do outro lado da mesa, porque ali está uma pessoa que quer realizar um projeto. O nosso projeto é que você vá até o final para realizar aquele teu intento e não vender o consórcio. O consórcio é um mero instrumento. Então, a gente preza muito. Eu, por exemplo, como profissional, não vou vender jamais para você sem saber o que você está precisando. Essa é a grande diferença de você trabalhar com uma empresa privada para outras empresas que estão aí, né? Isso aí que você está falando está dentro desse tópico aqui, porque existe muita desinformação. Isso é uma desinformação sobre o consórcio. E quais são os maiores mitos que vocês mais escutam no mercado? Consórcio demora muito. Esse eu acho que é o maior de todos, né? Porque existe isso aí, né? Já é algo que todo mundo fala, você vai pagar a vida inteira. Contemplado. Não sabe quando vai ser contemplado. Vocês conhecem alguém que mora de aluguel? Eu conheço um monte. Essas pessoas moram muito tempo de aluguel ou moram pouco tempo? A maioria mora muito. Mas demora muito morar de aluguel? Às vezes mora a vida inteira. A vida inteira. Então as pessoas são imediatistas. Essa que é a verdade. O povo brasileiro, de uma forma geral, não tem a cultura, primeiro, da poupança. E depois ele tem aquele prazer imediato. Eu quero comprar logo. Ganho dinheiro, vou no shopping, vou comprar uma roupa nova, vou comprar um carro novo. Então, isso é um problema a médio e longo prazo, né? Você não consegue formar patrimônio, porque está sempre procurando aquela coisa imediata, né? Sobre isso, depois, até separei uma matéria aqui que eu acho que tem a ver, que a gente vai falar sobre isso, da maior importância sobre o que está acontecendo com os jovens hoje, com o imediatismo, né? Mas a gente vai entrar, eu sei que está na pauta aí, mais na frente a gente vai entrar. Então, afinal, o consórcio vale mais a pena do que financiamento. Depende. Depende? Depende. Às vezes o financiamento é bom. Eu, essa semana, tive com um cliente meu, é uma médica, que estava comprando uma sala aqui no LID, que é um empreendimento comercial aqui na Barra, bem bacana, e essa sala era exatamente o que ela queria, mas ela tinha que fazer isto até aquela data, senão ela ia perder a sala.
Para ter isso, ela tinha que ou comprar uma carta contemplada para execução imediata, poderia ser, mas o custo é um pouquinho mais caro do que se fosse contemplado normalmente. A taxa administrativa fica mais alta, é isso? Não, a taxa é a mesma, mas o custo efetivo é que muda um pouquinho. Mas não é tanto também, não. Ou então ela tinha que entrar no consórcio para se programar, e aí ela ia perder a sala. Ia perder a oportunidade. E ela já tinha uma linha de crédito aprovada no banco. Eu falei, não tive dúvida de dizer para ela, financie. Compre financiado, porque é a sala que você precisa, é o apartamento que você está sonhando. Se você quer aquele negócio, eu não tenho que negociar, faça isso, porque é aquele bem que você deseja. Agora, simultaneamente, faça consórcio. Para quê? Para quitar o financiamento que você fez antes. Então, você vai mudar, você vai diminuir 10, 15 anos do tempo do teu financiamento e vai diminuir 40%, às vezes até 50% da parcela que você estaria pagando. Então, tem essa possibilidade da pessoa fazer o financiamento, em paralelo fazer o consórcio e poder quitar. Com certeza, isso a gente recomenda. Quer dizer, a gente não fica, não, o consórcio é melhor. Não, tem alguns momentos que o financiamento, apesar de ser muito caro, é necessário, que você não pode perder aquele apartamento. Então, seria uma situação que isso faz sentido, realmente, ela fazer um financiamento. Né? Eu não recomendo, porque geralmente o custo de um financiamento é muito caro se você não imaginar que vai substituir depois pelo consórcio. Mas se você financia, por exemplo, um apartamento, todo mundo sabe que você vai comprar um, mas vai pagar 3. Sim, né? normalmente é isso. Então, o que você faz? Você compra o consórcio para diminuir isso e sair em 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos que seja, você diminuiu muito tempo do tempo que você ia financiar e o custo também vai cair muito. Cai muito. Quando você diminui 5 anos de um financiamento, é absurdo. Mas não é só isso, não. O custo é mais barato mesmo. A parcela que era 5 mil, teoricamente, do outro lado vai custar 3. Legal. Doutor, vou fazer uma pergunta assim, leigo que está nos assistindo agora. O que é o consórcio? Como que ele guarda o seu dinheiro? Porque muita gente, mas o que é o consórcio? Eu não vou pagar mais alguma coisa, eu só vou lá como se fosse uma poupança guardar meu dinheiro. Porque tem gente que não sabe, não conhece. Essa pergunta é da maior importância, porque a gente tem que ver que tipo de investimento a pessoa está pretendendo fazer. Eu quero comprar um imóvel, é um investimento. Eu tenho dinheiro para comprar aquele imóvel à vista? Não. Eu tenho renda que eu possa fazer um financiamento? Não tenho. Eu tenho algum dinheiro que eu possa dar de entrada? Não, eu não tenho. Qual é a opção que eu tenho para comprar o meu imóvel, para aumentar o meu patrimônio? Só tem uma, é o consórcio. Mas só que o consórcio, diferentemente dessas outras alternativas, você tem que se programar para contemplar por sorteio ou por lance. Então, tem várias formas para você, ao longo do tempo, formar patrimônio. Respondi isso ou ainda não? Respondeu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer uma suposição aqui. Não é meu caso, mas eu tenho os filhos que são jovens aí, estão com 21, 23... Né? Tem um que já é casado, casado de 32 anos. Uau! 32. E esse de 32 já tem, graças a Deus, construiu uma casa, tem um apartamento que ele vem pagando, ele e a esposa estão pagando o apartamento. E aí vamos dizer que esses queiram fazer um consórcio, ainda tem namoradas, vão se programar para casar. Seria o mais ideal fazer um consórcio assim, para quem é um jovem, tá ali para não ser tão imediatista, porque às vezes a pessoa quer para amanhã o consórcio. Então, ele pode fazer como um planejamento de investimento para ele poder conseguir futuramente um imóvel. Seria uma boa dica? Eu diria que ele não pode, eu diria que ele deve. Então, é excelente dica. É interessante que a gente vê que nós temos uma faixa etária que são essencialmente nossos clientes mais assíduos procurando consórcio. É quando a pessoa já começa a formar família, já tem filho, está pensando no futuro, está pensando numa formação de patrimônio, proteção para o futuro. E, Wilker, Monique, é uma coisa assim, chega a ser primária, a gente imaginar na aposentadoria. E a aposentadoria imobiliária é a forma mais inteligente, barata e programada para você fazer o teu futuro. Imagina comigo, você compra um crédito, né, que quando você se habilita ao consórcio, você adere a um grupo num determinado valor que você possa pagar todo mês, se comprometer com aquilo. Né? E vem pagando. Quando você for contemplado, você compra um imóvel e aluga. O aluguel desse imóvel vai pagar o resto do consórcio inteiro. Aquele dinheiro que você usava para pagar o consórcio, ele sobrou, porque agora quem está pagando é o dinheiro do aluguel. O que você faz? Você compra outro consórcio, compra outro consórcio, compra outro consórcio. Ao final de 18 anos, que é o nosso tempo, são 220 meses na Demicon, você possivelmente formou 4, 5, 6 imóveis quitados, quase 80% desse valor, pelo dinheiro do inquilino. E, ao final do período, estará quitado o consórcio, porque ele pagou tudo.
que ficou para você? 5, 6 imóveis quitados, ficou também a renda de aluguel, que é a aposentadoria imobiliária, que é uma renda passiva o resto da vida, e no meio do caminho você pode fazer ainda um seguro prestamista, que tiver um sinistro e você vier a faltar, ou você vier a faltar, todo o dinheiro que foi pago em vida vai para o beneficiário, sem incidência de imposto de renda e fora do inventário, e isso é da maior importância, que eu já vi casos, você deve conhecer também, de gente que faleceu alguém na família, com patrimônio, eles não tinham dinheiro para abrir inventário. Sim. Então, esse dinheiro entra na conta do beneficiário e é quitado o consórcio ou a carta, se não tiver sido que... Cara, é imbatível. Então, a gente tem feito muito. Então, voltando especificamente para o teu filho, ele tem 32. Esse casado tem 32, já tem um apartamento lá que está financiado. Maravilha. Está caminhando, esse aí está caminhando. Tem os outros que, né, a gente tem 3 filhos, eu e ela juntos temos 3 filhos. Um de 23, um de 21 e um que vai fazer 15 agora. Espetáculo. Então, eles estão em formação, moram conosco ainda, né, são jovens, um é formado, outro está se formando, o caçula ainda está na época escolar, todos trabalham no meio do futebol, mas é uma forma deles investirem, né? Meio de futebol, depois eu quero te falar sobre isso, que aqui é uma dica muito boa. Mas pensa bem, ele tem 32 anos. Já que bom que ele já tem um apartamento, que bom que ele está trabalhando, que ele está fazendo. Mas pensa o seguinte: se ele, além disso, fizer uma aposentadoria imobiliária, daqui a 18 anos, no máximo, ele vai ter 50 anos e pode estar com uma renda de mais 15, 20, 25 mil reais por mês, dependendo do tamanho do projeto que ele montar. Vai ser mais seguro para ele, quando ele tiver 50 anos, estar ganhando mais 15, 18, 20? Com certeza. É essa a ideia. Então, o que eu queria falar para você, que você me deu a oportunidade, eu posso? Pode. É sobre o imediatismo da garotada. O brasileiro, de uma forma geral, é muito imediatista. Ele não pensa muito em poupar para o futuro. Ele pensa muito, eu quero agora, eu quero comprar o carro agora, eu quero comprar roupa agora, eu não quero comprar apartamento, eu vou morar de aluguel. Deixar o dinheiro aplicado. Deixar o dinheiro aplicado, aquelas coisas. Né? Então, eu peguei uma matéria, que você me permite, eu vou citar aqui. Pode? Deve, fica à vontade. Essa matéria aqui, depois eu posso mandar para você, ela foi escrita por um senhor chamado Daniel Becker. Ele é pediatra, sanitarista, palestrante, escritor, ativista pela infância, saúde coletiva e meio ambiente. Ele diz, a lei que pode mudar o jogo, ele está se referindo às bets. Então, as bets movimentaram, em 24, 240 bilhões de reais em apostas. Em 2025, 350 bilhões de reais. Eu vou correr aqui, não vou pegar toda, né? Os custos sociais, por causa desse vício, chegaram a 38 bilhões de reais por ano, sendo 17 bilhões em mortes adicionais por suicídio, por causa das bets. Cara. Por que a bet? Porque eu quero ser rico logo, vou apostar e vou ganhar um dinheiro. Eu não quero trabalhar, eu não quero poupar, trabalhar, eu quero ficar rico. Eu quero jogar na loteria, ganhar na loteria e ficar rico. Essa é a antítese de você ter um programa de vida cristão, trabalhando. Programando o seu futuro, protegendo a sua família. E você não vai fazer isso de 8 por dia, pô. Você tem que ter método, e procrastinação é muito ruim. Só para terminar aqui, uns dados aqui que, assim, crianças confundem o jogo com uma brincadeirinha do bichinho lá, né? Que eu não quero nem dizer o nome para não fazer propaganda. Mas é que o marketing acaba fazendo. E que o marketing que joga com responsabilidade. Então, mas tem um dado aqui que tem a ver com... O jogo não é responsável. 1/3, eu estou falando da garotada de 15 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos. 1/3 dos estudantes que planejavam iniciar uma graduação em 2025 adiaram os planos por causa das apostas. Então, a gente está prejudicando o futuro do país, porque essa galera não está estudando porque gastou o dinheiro. Também. Então, essa galera que investiu 350 bilhões de reais em apostas no ano passado, você já imaginou se eles fossem minimamente responsáveis ou educados para não fazer isso e investir de alguma forma no seu futuro? O consórcio é só uma alternativa, não é a melhor nem a única, é uma das alternativas que tem para você se programar. Agora, a melhor alternativa mesmo para você se programar é trabalhando. É isso aí. Trabalha, não tem erro. Eu digo que eu não conheço outra forma de ganhar dinheiro a não ser trabalhando. Eu trabalho desde 14 anos, estou com 50. Agora, não conheço. Você trabalha e ganha algum dinheiro.
Então, você poupa algum dinheiro para depois poder investir. É isso aí. Então, o consórcio também não pode ser uma aventura ou uma fantasia, achar que Onde no dia você seguinte... ganha e Você tá paga um consórcio, não vai Não ser. vai ser isso, tá? E aí, vamos lá, falando sobre ainda os consórcios, agora modalidades de consórcio. Quais são as principais modalidades de consórcio disponíveis hoje? Tá. A Demicon, no caso, a gente trabalha em 4 segmentos principais. No Brasil, segundo a ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, o carro-chefe é consórcio de veículo. Tá? Mas nós, na Demicon, o nosso carro-chefe é consórcio imobiliário. Nós fomos a primeira empresa brasileira a autorizar em consórcio imobiliário em 1991. Nós temos 35 anos desde a nossa fundação. E só dedicados a consórcio imobiliário nos tornamos especialistas nisso. Tudo que você vê da inteligência do consórcio imobiliário hoje, utilizado por todas as outras, vem de nós, da antiga Demilar, que hoje é a Demicon. Mas nós também entramos em consórcio de veículos. Então, além de consórcio imobiliário, temos consórcio de veículos, consórcio de serviço, vou falar de cada um deles, tá? E consórcio de outros bens que existe também. E consórcio... E até de empresa, né? Para abrir empresa. Sim, para tudo que você possa imaginar. E tá De ligado cada a 10 investimento. necessidades, hoje o consórcio atende 10 delas. O que difere elas, sabe? O consórcio que difere é basicamente a garantia, o prazo, taxa de administração são pequenas, mas são diferenças assim muito importantes. Consórcio imobiliário é porque a garantia é um imóvel. Consórcio de veículos é porque a garantia é um veículo. Pode ser um carro, uma moto, um avião, um helicóptero, uma lancha, um ônibus, um trator, o que for, uma máquina meio de agrícola. transporte. Um meio de transporte, exatamente. O consórcio de serviços, geralmente a garantia também conosco é um veículo, porque o ticket é mais baixo. Não tem sentido você programar para fazer uma festa daqui a 3 anos de formatura do teu estudo e botar um apartamento para garantir 50 mil reais. Então, você vai botar um veículo. E o consórcio de serviço é para tudo que tenha uma nota fiscal de serviço. Então, você pode fazer desde procedimentos estéticos, estudo no exterior, o que você puder imaginar que um serviço compre. Tratamento dentário, o que você puder imaginar, entendeu? Me fala uma coisa que você compra com serviço. Com serviço? Pequena reforma de casa. Não, a estética hoje acho que é um dos... Carro-chefe, né? Carro-chefe, né? Um dos que mais cresce no Brasil. A área de estética. É a área de estética. Estética, e você quer ver muita coisa também de saúde? Saúde bucal. Bucal também. Agora com essas lentes... que viram... E o implante dentário, né? Cresceu dentário. muito com o implante Agora, dentário. as coisas que são até eletivas... o implante capilar. capilar também. Eu ainda vou fazer. Mas você vê só, são coisas eletivas. Agora, se você tem um problema urgente, não vai servir, porque você tem que fazer imediato. Então, por exemplo, um tratamento dentário, você perdeu um dente, tem que ir no dentista. É imediato, não tem como o consórcio te atender. Mas se você, não, eu quero fazer uma recuperação oral, tem que mudar, botar um aparelho, vai ser daqui a X tempo, eu posso me programar. Uma operação plástica não é emergencial, mas eu posso me programar. São processos eletivos que você vai... Vocês têm filhos, né? Sim. Vocês fizeram festa de 15 anos? Só homem. São só meninos. Não, mas o festa de 15 anos também vai para menino para viajar, para fazer, para comemorar. ele vai pra Disney. Eles viajam. Vai para Disney. Então, quando teu filho tem 10 anos, cara, qual é o sonho dele? É ir para Disney. Eu vou comprar um consórcio logo, porque eu vou pagando isso tranquilidade. Quando eu for contemplado, vou pagar aluguel de carro, hotel, vou pagar a entrada, tudo. Então, você se programa. Teu filho entrou na faculdade. Quanto tempo? Faculdade, gente, as pessoas entram. A primeira coisa que tem é se organizar num grupo para juntar, fazer uma vaquinha para daqui a 4 anos já ter a festa. Pagar a festa. Faça o consórcio. Desde já, começa a comprar o consórcio. Chegou lá, você paga, o nota fiscal é um serviço. Eu quero estudar fora. Tem fertilização in vitro. Nós já temos casos de clientes nossos que já têm filhos por causa de fertilização in vitro com consórcio. Olha que maravilha, olha que bênção isso. Ou Quanto seja, tem mínimo e máximo de parcela de consórcio? O consórcio, geralmente, ele vai de até 240 meses, né? Mas tem grupos com 100, 150, veículos é um tempo menor, 80, 90, 100 meses. Então, o tempo é menor do que um financiamento imobiliário, vamos dizer assim. Mas, de uma forma geral, conosco, na Demicon, hoje, nossos prazos para consórcio imobiliário são 220 meses ou 18 anos, e alguns 18 anos e 4 meses, eu acho. Consórcio de veículos tem 80, 90, 100 meses. Consórcio de outros bens, que eu ainda não falei,
se não me engano, são 100 meses, consórcio de serviços são 50 meses. Então, isso varia um pouco, né? Então, eu falei de consórcio imobiliário, consórcio de veículo, consórcio de serviço, e agora eu vou falar de outros bens. Olha que interessante isso. Quais são os outros bens? Tudo aquilo que não é atendido por esses outros segmentos. Então, na fazenda, você tem que botar cerca. Na fazenda, tem que montar um silo. O dentista tem que comprar uma cadeira. Isso não tem financiamento para a cadeira do dentista. O hospital tem que comprar uma máquina lá, aquele equipamento. Tomógrafo, que custa uma máquina que custa 1,5 milhão, 2 milhões. Né? Então, tudo isso pode ser atendido pelo consórcio também. E, neste caso, como o ticket é maior, a garantia imobiliária. Entendi. Aí entra como garantia imobiliária, top. E então, existe consórcio para empresas. A gente falou agora de pessoa física, agora tem para empresas. Para nós, o cliente é o mesmo, pessoa física, CPF ou CNPJ é a mesma coisa. A taxa é igual, o prazo é igual, o atendimento é idêntico. Colocar. E o que a empresa precisa? A empresa precisa refinanciar sua dívida, o seu passivo financeiro. A maioria das vezes as empresas estão muito apertadas porque os seus financiamentos são caríssimos, a taxa de juros para a empresa é muito maior do que para a pessoa física, né? E o prazo é menor. Então, a parcela para a empresa é sempre alta e afeta diretamente o fluxo de caixa da empresa. O que ele faz? Ele substitui esse financiamento que ele tem com o banco por consórcio. A um prazo maior, é um custo menor. Olha que coisa fantástica, em 2, 3 anos ele recuperou a empresa financeiramente. E só nós temos um programa onde você pode sair dessa operação com certo desconto, entre aspas, vamos dizer assim, pagando à vista com um valor a menor. Isso aí eu não vou entrar em detalhe aqui, se você está olhando aqui, é dono de uma empresa, me procura que eu vou ter o prazer em falar contigo. Vai deixar o teu Instagram depois. Sim, aí, com o pessoal certeza. Chamar na mensagem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta relacionada à empresa. Por exemplo, empresários e MEIs, sejam eles simples ou MEIs, eles podem usar essa estratégia para expandir o patrimônio, por exemplo, uma frota? Devem. Nossos maiores clientes hoje do mundo agro são grandes, imensos frotistas. Não vou dizer nomes aqui, que não estou autorizado a falar o nome de cliente. Claro. Mas tem cliente que tem, assim, tem um cliente especificamente que em São Paulo ele tem a frota daqueles ônibus double deck, sabe, aqueles que 2 andares. Sim. Cada ônibus desse custa 2 milhões e 200. DD. Nós tivemos uma empresa que vendia peça para a carroceria desses ônibus. Você sabe quanto vale um ônibus desse? Vale 2 milhões, 2 milhões e meio cada ônibus. Esse cara tem 3.200 desses. Não. E trocam 20% dessa frota ao ano. Quando ele troca, olha só esses números, tá, gente? Eu não quero. É um mercado muito específico, é um nicho de mercado. Eu sei tá? como é que é, gente. Mas você que é empresário, que está escutando, é importante você saber que existe uma forma muito mais barata e programada de você dar segura, né? Muito segura, né? Sobre segurança a gente vai falar também, me pergunta sobre isso, segurança do sistema. Mas então esse camarada troca 20% da frota dele ao ano, ou seja, 20% de 3.200, a gente está falando de 630, 640 ônibus por ano. Cada ônibus a 2 milhões e pouco, a gente está falando de quanto? Milhões, 1 bi, 40, 1 bi e 200, 1 bi e 300 ano, que ele troca de ônibus, né? Bom, aí a gente foi ter uma reunião com ele, não fui eu, mas uma outra pessoa da equipe foi estar com ele, e ele disse assim, eu compro tudo à vista, eu tenho dinheiro, não preciso de consórcio, não sei o quê, mas foi uma reunião péssima. Assim. Eu tenho dinheiro, eu pago à vista. Na hora de ir embora, ele disse assim, sou fulano de tal, parabéns, sou fantástico, tem dinheiro, paga tudo à vista. Agora, o senhor estava comprando 600 ônibus por ano, compra e paga à vista, de novo, né? Como é que o senhor faz? O senhor está aumentando a sua frota ou o senhor vende esses ônibus? Ele, mostrou a dor dele. Qual era a dor dele? Era a desmobilização da frota, porque ele vendia para o seu fulano de tal, que era motorista dele, o ônibus que ele precisava. Mas ele não tinha dinheiro, faltava, atrasava, ele tinha que ter um departamento só para cobrar. Você acabou o seu problema, porque quando o senhor contempla, o senhor tem o quê? Um ônibus novo. Não, o senhor tem crédito. O senhor transfere esse crédito para quem vai comprar o seu ônibus, o senhor vai receber o dinheiro à vista e o ônibus fica alienado. Ele me corre, isso eu quero. Aí comprou um monte de dinheiro, não precisa dar. Então, todo mês ele está comprando muito só para substituir a frota, não é nem para comprar a frota, mas para vender a frota, facilitar a venda dele. Ele tem aquela garantia. Ele tem a facilidade de que vai receber o dinheiro e não vai precisar responder pelo Delcré dele do cara. Na verdade, Fechou? O comprador dele que vai pagar o consórcio. Exatamente. É isso, muito bom isso aí. Bom, essa é só uma faceta de negócio para empresários, tá? Sim, existem várias, né?
E aí... Você quer ver uma coisa? Outros bens móveis, você tem fazenda, tem alguma coisa assim? Não, já teve? Meu sogro pai teve criou. sítio, ele teve fazenda. Teve fazenda, né? Gado. Engordar gado é um negócio que toma E tempo. soja. Você já imaginou comprar gado com consórcio? Compra gado com consórcio, paga um pouquinho, o gado vai engordando, quando você vai vender, você transfere o gado junto com o consórcio. O negócio abriu um mundo. Ele talvez não tinha vendido a fazenda. Pois é. Exatamente. Com um tempão para receber. E depois ter problema para receber, né? Mas enfim. Foi mais na saca de soja do que do gado. Ele criava gado e Hoje, um dos nossos grandes clientes, nossos maiores clientes são no mundo agro. Então, uma colheitadeira custa uma barbaridade. A colheitadeira custa 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais, uma colheitadeira. E a gente não tem noção do tamanho disso. Caro, né? Muito caro. Mas diga lá. Vamos falar agora sobre planejamento familiar. Como uma família pode usar o consórcio de forma estratégica para sair do aluguel? Por exemplo, trocar de carro e organizar as finanças. Sair do sufoco mesmo, porque a maioria do brasileiro vive no sufoco, a corda no pescoço. Seria essa, né, a frase, corda no pescoço. O sonho de todo brasileiro, o primeiro sonho de todo brasileiro é ter sua casa própria, que representa segurança da família, proteção, né, e acolhimento. Né? Então, casa própria é o carro-chefe. Né? Mas, por incrível que pareça, por causa desse imediatismo, muita gente acabou indo só para aluguel e acha que nunca vai ter dinheiro para comprar a sua casa própria. Então, continua no aluguel, é uma armadilha, e não sai daquilo, porque não consegue ver outra forma e não consegue juntar dinheiro, Bíblia. Não consegue juntar, nem que seja R$500. Então, por incrível que pareça, o consórcio, apesar dele pagar um aluguel, o consórcio é a única forma que ele tem para sair do aluguel, de fato, em 2, 3, 4, 5 anos. Ah, mas demora muito. Mas vem cá, se você continuar pagando aluguel, você vai pagar aluguel por mais quanto tempo? 20 anos? 15 anos? Você vai conseguir juntar o teu dinheiro? Então, fazer um esforço para poupar, e você faz esse esforço nas coisas mais simples. Por exemplo, vocês pedem iFood em casa? A gente quase não pede. Mas alguém pede, muito, né? Mas os filhos. Os filhos pedem, as pessoas pedem. Por exemplo, eu adoro um negócio. Eu saio do metrô ali na Barra, tem uma barraca aí de caldo de cana e pastel. Eu tenho que parar ali. E aí vou gastar 15, 20 reais. Essa te pega. Me pega, e acho que pega muita gente. Então, são 20 reais por dia. Se você economizar 20 reais por dia, você economizou quanto? 600 reais por mês. É isso que eu ia perguntar. Qual é a parcela mínima de um consórcio? É uma parcela de R$80 mil de consórcio imobiliário, você vai pagar R$270, R$269,84, a parcela reduzida. Mensal. Veja bem, nós temos uma parcela integral e para clientes assim que a gente vê que, de fato, precisam ou que são grandes investidores, a gente permite oferecer a essas pessoas a facilidade de ter uma parcela reduzida. Isso não quer dizer que isso vai ter para todo mundo. Isso é pontualmente para as pessoas que a gente sabe que precisam ou aqueles que são grandes investidores que compram um volume maior. Então, R$80 mil, você investe numa parcela. O que eu compro com 80 mil? Eu compro uma sala comercial e aluga. Eu compro um terreno e constrói. Não precisa ser só no Rio, em qualquer lugar do país. Pô. Tirou uma dúvida. Qual a diferença de ser sorteado e contemplado? Maravilha. Tá vendo que eu falei que ela tinha um monte de pergunta? Olha isso. Não tá nem na pauta. Imagina que esse... Eu sou do povo aí, tem que me botar no lugar do povo, né? Você vai entender rapidamente. Esse copo aqui é o consórcio. Nós temos aqui um monte de gente que todo mês paga as suas mensalidades e que vai entrando nesse copo. A lei obriga, a lei 11.795, obriga que esse copo seja esvaziado todo mês. Eu não posso atravessar o mês com dinheiro nesse copo. Esse dinheiro tem que sair. Ele sai para quem? Para quem está em dia e ou foi contemplado por sorteio ou deu lance na Assembleia para ser contemplado. Então, nem todos os que estão em dia serão contemplados, só aquele que foi sorteado ou aquele que vai dar lance na Assembleia. Então, passo a passo, eu pago a minha mensalidade, me habilitei a ser contemplado. O que é contemplação? É você receber o benefício de receber o crédito. E esse só se dá por contemplação. E a contemplação só se dá de duas formas. Ou sorteio ou lance. Então, sorteio de acordo com a Loteria Federal, uma vez ao mês, nós temos grupos que têm
um sorteio, 2 sorteios e até 5 sorteios por mês. Ah, é? Dependendo do grupo. Dependendo do grupo. Então, e dependendo do teu projeto também. Tá? Mas aí, vamos supor que você arrecadou aqui R$1 milhão no grupo. Esse milhão tem que sair. O primeiro dinheiro que saiu aqui foi para a Monique que contemplou pelo sorteio uma carta de 100 mil. Opa, ainda tem 900, que 100 foi para ela. O segundo foi para quem? O Wilker, que deu um lance de 200 mil num lance de uma carta de 200 mil, eu tinha 900, agora tem 700. O terceiro foi o Elton, que tem uma carta também por outro tipo de lance, pode ser embutido, pode ser, enfim, aí não vou entrar em detalhe. Então, e eu vou imaginando aqui que esse dinheiro vai acabando porque eu tenho um ritmo de distribuição de saída desse dinheiro. Ai, desculpa. Nada. Se for para mim, eu não estou. Estamos... Desculpa. Nada. Então, ai, perdão, deixa eu beber uma água aqui. Eu até... Não, né, sabe o que é? Eu estou saindo de uma gripe, então, de vez em quando... Eu também. É horrível, Faz né? parte. Mas dentro disso aí que o Mas senhor está falando, termina o seu raciocínio, que eu tenho uma pergunta em cima disso aí para fazer. Então, o que é a diferença? Que você perguntou o que é contemplação, o que é sorteio. Contemplação é quando aquele dinheiro estará disponível para quem foi contemplado. E esta contemplação só se dá de 2 formas, ou por sorteio ou por lance. Lance, a gente tem N tipos diferentes de lance. E aí sim a gente tem que dirigir de acordo com o projeto de cada cliente. Não pode ser, toma aqui esse conta. É isso que determina qual vai ser o melhor grupo para o seu projeto. E o melhor grupo para você não é necessariamente o melhor grupo para ele, porque são projetos diferentes. E essa é a responsabilidade do consultor, que muitas vezes uma administradora, como essa que falou no início, não vai te dar, ele só quer vender e te logo. Então, desculpa, finança, ela gera muitas discussões, divergências, brigas entre casais, causa divórcio, uma das causas de divórcio, e a gente que trabalha com o Ministério de Família, a gente tem essas estatísticas, que por causa de finanças, falta de dinheiro, né? Aí o planejamento familiar, ele através do consórcio, ele pode ajudar a reduzir esse estresse. Então, qual seria assim uma possibilidade de fazer uma estratégia familiar de médio e longo prazo? Como é que poderia fazer? A gente volta para a aposentadoria imobiliária. O que eu recomendo sempre para as pessoas amigas, conhecidas e clientes, casais, quando os dois trabalham, os dois separarem um valor de investimento mensal que não pode falhar. Aquele dinheiro é como se fosse o dízimo. Você tem que investir. Tem que estar ali. Qual o dízimo? Você tem o dízimo, é o teu dízimo de investimento. Para você. Entendi. Se você não fizer isso e se programar, agora onde é que você vai investir? Seja feliz e escolha aquilo que você estiver bem informado. Eu recomendo que o consórcio receba uma parte desse investimento. Não necessariamente todo, depende de quanto você está poupando por mês. Mas que você destine uma parte das suas poupanças mensais para o seu futuro através de consórcio. Lembra que a gente falou de aposentadoria imobiliária? Sim, sim. Tem um outro segmento que a gente nem falou aqui, como investimento. Hoje, eu vou perguntar para vocês, me respondam, hein? Agora sou eu que estou entrevistando. Vamos lá. Qual é o produto mais caro e escasso do Brasil hoje? Produto mais caro e escasso? Mais caro e mais escasso. Para mim é o tempo. Tempo. Acho que é o tempo mesmo. É crédito. Não Não tem dinheiro no mercado e aí tem a ver com segurança também. Hoje a gente não vou falar nome, mas a gente teve um caso de um banco que teve uma quebradeira e que usou quase todo o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito garante seu investimento em renda fixa e alguns outros fundos até 250 mil por CPF ou no CNPJ, no máximo em 4 bancos. Então, se você tiver dinheiro distribuído em 4 bancos, você só tem 1 milhão segurado. No consórcio, você pode ter 5, 10, 20 milhões segurados. Por quê? Porque tem o patrimônio de afetação, que diz que você está... Aquele patrimônio do grupo, que é o seu patrimônio, está protegido de influências externas de outros grupos, né? E mais ainda, ele está garantido ou por imóvel ou por dinheiro. E os imóveis são super bem avaliados, e hoje a nossa taxa de inadimplência pós-contemplação, que é quando a pessoa já recebeu o dinheiro e botou uma garantia, é inferior a 1%.
Para a gente encerrar aqui... Eu tenho uma perguntinha antes. Caramba, Tá bom demais aqui, não encerra não. Não vai muito bom. Não, ele deu o gancho ali e aí, curiosidade para os meus Ela filhos. falou eu vou que tinha perguntar. pergunta. Ele falou, não, tem um bom negócio do consórcio para quem trabalha com esporte. Com futebol. Ah, ótimo, excelente. Aí eu falei, vou perguntar, né? Eles trabalham com Então, tá junto e eles são jogadores, eles são Então, técnicos. Qual é a Já atividade? jogaram e agora estão como treinadores. Nós temos dos 3 que moram conosco, um é casado, é administrador, trabalha com empresa de investimento, né? A empresa dele cuida de investimentos, ele trabalha lá, ele é administrador. Os outros são formados em educação física, são treinadores de futebol e o caçula joga futebol. Então estão no ramo do futebol. Tá. É aquela história, o futebol ele é uma montanha-russa, né? Então a pergunta Saber, dela né? está em Onde cima é que, disso. Onde é que se insere, né? E deixa eu só te fazer junto dessa então já, porque aí fica uma coisa só, seria a estratégia para os jovens. E você está dando para quem é do futebol, pode dar para os jovens das outras profissões também. A primeira coisa que eu falei para os jovens, de uma maneira geral, independente da profissão, é ele não ser imediatista. A primeira coisa que eu faria, que eu fiz com as minhas filhas e faço comigo até hoje, ele fazer um grande painel que é a visão positiva de futuro. Onde é que eu quero morar? Como é que é o tipo de casa que eu quero morar? Eu vou tirar uma fotografia, eu vou recortar eu vou colar Quadro na parede. dos sonhos. Quadro dos sonhos. A primeira coisa isso é educação pura. É você projetar onde é que você quer estar no futuro. Agora vai ser assim, eu cheguei lá. Não, tem um caminho. Você tem um trajeto a ser percorrido, né? Como que eu vou fazer isso, né? Não sendo imediatista, que a gente volta lá para o negócio da Bet. A garotada não tem que ficar no telefonezinho apostando que o futebol, quem vai jogar pela linha de fundo, se vai ser gol de letra ou se vai ser gol de... Quantos cartões vai levar? Isso aí é uma tragédia brasileira, isso. Então, para o jovem, a primeira coisa que eu faria era buscar informação, ler muito, ter muita leitura. Isso é fundamental. E não ser imediatista e começar a investir de pouquinho em pouquinho. Fazer um planejamento, né? Mas isso é um hábito saudável, você poupar todo mês, né? Então, o jovem, por exemplo, eu conheço uma família que o filho fez 15 anos e a mãe chegou e disse assim, meu filho, eu tenho uma grande notícia para você. Estou comprando um apartamento para você hoje, mas nós vamos dividir esse apartamento, tá certo? Mãe, não tem dinheiro nenhum. Tem, sim. Você não ganha R$200 que eu te dou de mesada? Eu não te dou, você ganha a mesada. Por quê? Porque você tem um compromisso comigo, que você vai arrumar sua cama, que você vai lavar o seu prato, você tem uma série de tarefas domésticas e, por isso, eu te dou uma mesada. Se você não fizer isso, não tem por que ganhar a mesada, né? Então, uma parte da sua mesada você vai investir comigo, e a outra parte, a metade eu dou. O que você vai fazer, mamãe? Nós vamos comprar um consórcio. Eu vou pagar metade para você, outra metade quem vai pagar é você com a mesada. Olha só a educação que ela está botando na cabeça. O filho está aprendendo a poupar desde 15 anos de idade. Então, essa é a primeira coisa, para esportistas, de uma forma geral. Devolvo a pergunta. Quanto tempo é uma carreira de um jogador de futebol mediano? Não precisa ser o top, não. Ele nem muito baixo, muito baixo. 15 anos, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Média 15 anos. Aí ele ganha, eu conheço muitos, que ganham dinheiro. Ganham 50, 100, 200 mil reais, o mediano, tá certo? De repente ele machuca, para de jogar. Ou muda de clube que ganhava 1 milhão e passa a ganhar 200 mil. Ou eu passo a não ganhar nada. E aí, todo aquele imediatismo que o cara tinha, ganhei dinheiro, compra um carro novo, uma Land Rover, compra não sei o quê. Um apartamento de frente para a praia. Põe um brinco na orelha, não sei o quê, para ficar mais assim, esperto com a galera, né? Rapaz do céu, se ele pegar, esse cara ganha 100, 250 mil reais por mês, estou falando do jogador mediano, né? Se ele todo mês investir em consórcio, em 5 anos ele formou um patrimônio, em 10 anos, em 15 anos, que é o tempo de vida útil, ele formou um patrimônio imobiliário imenso, que vai dar renda para o resto da vida dele. Isso é educação. Vai virar só um gestor de imóveis. Muita vontade, eu tenho alguns clientes que são jogadores de futebol através de uma assessoria de investimento que é a nossa parceira. Então, não vou dizer o nome deles, mas são jogadores que jogam na Tailândia, que jogam na Finlândia, lá não sei onde, nos países nórdicos, ganham 200 mil reais por mês, 150 mil reais por mês. Perto dos grandes jogadores, e nós temos aqui na igreja alguns tops,
que ganham mais de 1 milhão. Muito mais do que 1 milhão por mês, né? Mas, não é, mas esse é o outro. Mas esse deveria, é 1%. mas esse deveria investir também, mais do que nunca. Porque quem está lá em cima tem que lembrar do tempo que teve cá embaixo. É verdade. Então, e é uma maneira dele ensinar outros também. Então, a responsabilidade é muito grande. Não sei se eu te respondi. Respondeu, Paulo. A gente chegou realmente no nosso final. Perguntas, a gente teria várias aqui. Você viu que a Monique tem algumas perguntas. Ela deixou bem claro no começo. Então, a gente queria te agradecer muito pela tua disponibilidade e pela tua gentileza de estar aqui nos brindando com o teu tempo, o teu conhecimento, né? Dentro daquilo que você tem essa expertise aí, eu creio, né, que a gente vai aplicar muita coisa, né, Monique? Eu já fiquei aqui pensando, né? Eu vou tirar um dinheirinho. Pegar os outros que estão aí pensando em casar e para poder montar, e a gente também, fazer a nossa, né? Agora a gente tem que pensar na nossa aposentadoria. E viajar, ser feliz e viver a vida. A nossa aposentadoria é a gente viajar, porque eles vão embora, vai todo mundo casar, a gente tem que pensar nisso. A gente quer te agradecer, mas deixa uma dica para o pessoal aí. Muito obrigado pela tua presença. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, a família Cast, a TV Atitude, pela oportunidade de trazer para vocês algumas informações tão importantes que as pessoas não têm ideia. Quando você me mandou a pauta, eu fiquei assim, não, eu não vou ficar decorando nada, eu vou deixar acontecer, né? Porque a minha maior preocupação, a minha maior vontade era, de fato, passar para você que está escutando a gente, que existe uma forma para você se programar. Programe-se, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode se programar para o seu futuro, para o resto da tua vida. E não seja imediatista, poupe, né? Não coma o pastel lá de feira com caldo de cana. Todo dia, não. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas o meu nome, então, é Paulo Bastos Neto. O meu Instagram é Paulo B. Neto, Netto. Entrem lá, me sigam, falem comigo, eu vou responder a todos, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, e vai ser para mim um prazer imenso em contribuir com essa nossa obra de Deus aqui. Amém. E você faz parte dela, e eu quero estar com você. Amém. E dizimou com o teu tempo aqui. Que bom, cara. Abençoando as vidas e nos abençoando. Pode chamar para o Repeteco, que eu virei com prazer, de verdade. Maravilha. Tá bom, cara? Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar contigo. Obrigado, agradeço. Satisfação. Adorei estar com vocês. E sabe o que mais me tocou? É que você está ensinando as famílias a se prevenir de problemas futuros financeiros. Eu não sei se já acabou. Pode falar aí, vamos lá. Vocês têm ideia de qual é o percentual de aposentados que dependem de terceiros, de uma instituição, de uma igreja, do governo, de alguma outra forma, que não têm a mesma qualidade de vida que tinham antes, ou minimamente a mesma dignidade? Mais de 70% dos aposentados. Vocês têm algum aposentado na família? Tem. Minha mãe é pensionista. Pensionista. Minha mãe é pensionista. Mas, de uma forma geral, os aposentados recebem muito pouco, zero. Ela é pensionista, está nessa parte do pouco, que recebe pouco. São pensionistas que recebem pouco. Você quer se aposentar como? Com quantos anos você quer se aposentar? Se programe. Em menos de 20 anos você pode estar aposentado, mas você tem que começar hoje. Estou te esperando. É isso. Obrigado pela dica. Você que está em casa, dica de ouro aqui. Obrigada. Do Paulo. Se não está seguindo aí na rede social, segue a gente, @Ministério da Família IBA, @Atitude Família Cast, @Paulo B. Neto com 2 T's. É isso. Ele vai dar várias dicas para vocês. E é isso. Curte, comenta e compartilha o nosso episódio aí e hypa ele. Família Cast volta mais uma vez daqui a pouquinho junto com vocês. Saúde, paz e prosperidade. Até o próximo episódio.